Imagina um dos maiores polos de saúde do sul do país. Aquele tipo de lugar que recebe os casos mais complexos, raros e graves de uma região inteira. Aham. Aquele hospital onde todas as doenças que as outras unidades não conseguem diagnosticar acabam desaguando, né? Exatamente. Agora, pensa que o programa de especialização médica que lida com a pele, nesse mesmo hospital, não possui um único leito de internação próprio. 0 leitos de dermatologia. 0. Soa como um erro crasso de planejamento administrativo, não soa? Nossa, à primeira vista cria uma dissonância cognitiva enorme. Como é que você vai treinar médicos de elite lidando com condições de pele super graves sem uma enfermaria dedicada? Pois é. Porque, o senso comum dita que o aprendizado médico acontece ali, do lado do leito, controlando cada variável do paciente internado dia e noite. E é exatamente esse paradoxo que vai guiar o nosso mergulho de hoje. A gente vai dissecar os bastidores de uma das residências médicas mais tradicionais da região sul, que é o Programa de Dermatologia da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Um programa super respeitado, por sinal. Muito. E a gente tem como base documentos oficiais do programa e os relatos diretos de quem viveu isso na pele, literalmente, que é o Dr. Athos Martini. Ah, legal, uma visão de dentro. Sim. E a ideia da nossa análise não é, ficar lendo uma grade horária chata. O objetivo é entender a filosofia por trás disso e como esse modelo sem leitos funciona tão bem na prática. E para dar um contexto para quem acompanha a gente, estamos falando do programa de dermatologia mais antigo de todo o estado de Santa Catarina. Isso, traz um peso histórico grande, né? Com certeza. Esse pioneirismo transforma o Hospital Universitário da UFSC num imã de alta complexidade. Então, na prática, o residente não vai passar o primeiro ano, receitando hidratante. Longe disso. Ele é jogado num campo de batalha clínico de verdade. Casos atípicos, doenças raras. O que a gente chama de casos de livro viram a rotina de uma terça-feira de manhã. Então vamos desconstruir isso, porque logo de cara o funil de entrada já assusta. São, apenas 2 vagas oferecidas por ano. 2 vagas, é muito concorrido. É brutal. Mas voltando para a questão dos leitos, que me deixou intrigado. Como eles gerenciam os pacientes graves? O documento explica que todas as internações ficam na conta da clínica médica. Tá, a equipe geral. Isso. A dermatologia atua puramente por interconsultas. Ou seja, eles são chamados para avaliar pacientes que já estão lá internados com outra equipe. São umas 2 a 5 interconsultas por dia. Aham, um volume bem pontual. É. E lendo isso, me veio uma imagem muito clara na cabeça. Os residentes de dermato lá operam como uma autêntica equipe de operações especiais dentro do hospital. Nossa, essa analogia é muito boa. Faz total sentido. Não parece? Parece, e ilustra bem o ganho cognitivo dessa escolha, sabe? Porque pensa na rotina de uma enfermaria padrão. Uma loucura. Total. A equipe base, que no caso é a clínica médica, precisa prescrever a dieta do paciente, ajustar o soro, ver se ele dormiu, lidar com a papelada de alta. A infantaria mantendo o terreno. Exato, o trabalho braçal e burocrático. E quando você tira o residente de dermatologia dessa equação burocrática, o programa preserva a energia mental do médico para uma única tarefa, que é o raciocínio diagnóstico complexo. É aquilo, eles são acionados só quando tem um alvo de difícil resolução. Eles chegam lá no leito, olham a lesão que ninguém mais conseguiu descobrir o que é, discutem a tática e montam o plano de ataque. Isso, resolvem o problema principal. E se retiram para o próximo alvo. Eles desarmam a bomba dermatológica sem precisar se preocupar com o analgésico da dor de cabeça do paciente. Exatamente. E essa otimização de energia reflete muito na carga horária deles. Que é um ponto que eu fiquei surpreso. Sim, é um dos dados mais interessantes das nossas fontes. O dia de trabalho começa ali por volta das 7h30 da manhã, tem a pausa para almoço e encerra oficialmente perto das 16 horas. 4 da tarde. Isso, e a carga de plantões é super enxuta. 18 plantões anuais. Só isso no ano todo? Só. São 9 na emergência e 9 na enfermaria, sendo que os de enfermaria são descritos como bem tranquilos. Cara, terminar a rotina às 16 horas beira a ficção científica para a maioria dos médicos recém-formados. É o sonho de muita gente. Mas a gente não pode esquecer o preço de entrada para acessar esse oásis, né?
Disputar uma dessas duas vagas exige passar pela prova da Associação Médica do Rio Grande do Sul, a famosa AMRS. Ah, Merrigues é pesada. Muito. Para quem não conhece o cenário médico lá do Sul, a AMRS não é só uma provinha local. É um exame unificado colossal com um nível de exigência altíssimo. É a porta de entrada para dezenas de hospitais de excelência. O nível de preparo tem que ser impecável. Tem que ser. E por falar em preparo, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcorpo.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de ferramenta que muda o jogo para passar nessas provas de altíssima concorrência. Com certeza. E aí o residente passa, entra na UFSC e encontra essa rotina que termina no meio da tarde. Isso deve gerar um efeito secundário enorme na vida do médico. E gera, porque a medicina tradicional muitas vezes confunde exaustão extrema com aprendizado de qualidade, né? Nossa, muito. Parece que se você não está virado a 2 noites, você não está aprendendo. Pois é. Mas a estrutura da UFSC, garantindo esse tempo livre no fim do dia, permite que o médico se insira no mercado de trabalho externo de um jeito saudável. Ah, eles dão plantões fora. Exato. Muitos aproveitam esse período para assumir plantões avulsos de clínica médica em outros hospitais ou em UPAs. Isso cria um ciclo muito bom, né? Porque eles mantêm a mão afiada no manejo de emergências gerais, ganham experiência de mercado e ainda fazem uma renda extra, que todo residente precisa. É vital, residência não paga tão bem assim. Mas aí me vem uma dúvida conceitual forte. Se a carga horária é tão enxuta e termina cedo, como é que eles cobrem todo o conteúdo? Dermatologia é gigantesco. O volume de teoria é imenso. A resposta está no formato da grade curricular deles. Te abandona totalmente aquele modelo clássico. De blocos. Isso. Explica melhor esse modelo de blocos, só pra gente nivelar. Tá. Na maioria das residências, o ensino funciona em caixinhas. O residente passa, sei lá, o mês de março inteiro só no ambulatório de cabelos. Entendi. Aí em abril vai só pro centro cirúrgico. Em maio, só pediatria. É um aprendizado totalmente estanque. Mas a fonte destaca que a UFSC usa uma organização longitudinal. Ou seja, eles têm uma grade semanal fixa que mistura tudo. Tem ambulatório clínico, tem cirurgia e tem subespecialidade na mesma semana, o ano todo. Exatamente isso, do primeiro ao último dia. O R1, que é o primeiro ano, já começa com estágios pulverizados em reumatologia, infectologia, endocrinologia, tudo junto. Lidam com hanseníase, dermatopatologia. E aqui tem um dado que me chocou muito. O documento diz que o R1 tem uma carga cirúrgica pesada. Logo de cara, eles já estão fazendo enxertos e operando retalhos. É muito precoce. Eu preciso jogar uma provocação sobre isso. Manda. Qual é a sua preocupação? Aprender a base clínica, fazer diagnóstico difícil e na mesma semana ir para o centro cirúrgico fazer um retalho complexo. Cara, isso não causa uma exaustão cognitiva no residente? Como assim? Tipo, o cérebro não precisaria focar em uma única habilidade de cada vez para aprender direito, em vez de pular da clínica para o bisturi em questão de horas. Olha, esse questionamento faz todo sentido se a gente pensar na educação tradicional. Mas a neurociência aplicada ao aprendizado mostra exatamente o oposto. Sério? Sério? Aquele modelo de blocos gera um fenômeno de esquecimento rápido. A pessoa fica excelente em tricologia naquele mês, mas 6 meses depois a retenção dela despenca. Ah, faz sentido, a pessoa enferruja. Exato. O modelo longitudinal força o cérebro a praticar a repetição espaçada. Você está sempre revisitando o conteúdo. E convenhamos, a biologia não respeita o calendário do hospital. Não mesmo. O paciente não entra com uma placa dizendo que é da semana de reumatologia. Ele chega com uma mancha no rosto, reclamando de dor na articulação, e o médico tem que conectar tudo na hora. Tem que cruzar os dados. E sobre operar cedo, eu imagino que fazer um retalho no primeiro ano não é algo simples, né? Não, tem que destacar isso. É um diferencial absurdo operar no R1. Quando a gente fala de retalho, não é dar 3 pontinhos num cortezinho superficial, tá? Tá, não é tirar uma pinta simples. Um retalho exige planejar o descolamento geométrico de uma área grande de pele saudável,
manter a irrigação de sangue dela e mover isso para cobrir um buraco deixado por um tumor. É arquitetura pura. É complexo. Na maioria dos centros no Brasil, o residente só vai encostar o dedo num procedimento desses no 2º ou 3º ano. E lá na UFSC eles começam no dia 1. Isso deve matar aquele medo do bisturi muito rápido. Nossa, com certeza. A curva de confiança dispara. E isso é legal porque os anos seguintes não são gastos aprendendo o básico atrasado. Eles já entram refinando a técnica, o que nos leva para o R2 e para o R3. Que é onde a coisa fica bem avançada. É porque se o cara já domina retalho no primeiro ano, o que sobra de desafio para frente? E pelo relatório, a resposta é alta tecnologia e farmacologia de ponta. O R2 eleva a régua de um jeito assustador. Eles aprofundam em dermatopediatria, mas o grande foco é oncologia cutânea avançada. Câncer de pele em estágio difícil. Isso. A fonte menciona o uso de terapias direcionadas para carcinoma espinocelular e o manejo de inibidores da via Hedgehog para casos graves de carcinoma basocelular. Peraí, vamos fazer uma pausa rápida só para explicar isso, senão a nomenclatura afasta o pessoal. Inibidor de via Hedgehog não é uma pomada mais forte, certo? Não de jeito nenhum. São medicações sistêmicas super precisas. Tá. Pensa assim, em vez de só ir lá e cortar o tumor, a ciência criou essas drogas que agem como sabotadores moleculares. Sabotadores moleculares, gostei do termo. A via Hedgehog é basicamente um sinal de radioquímico dentro da célula. Num tumor, esse sinal fica travado na posição ligado, mandando o câncer crescer sem parar. E o remédio vai lá e desliga o rádio. Exato. O inibidor entra, desliga o sinal na raiz, o tumor para de receber a ordem de crescimento e começa a encolher. Genial! Ter um residente gerenciando esse tipo de medicação mostra que o serviço lá opera no limite da inovação oncológica. E a inovação não para por aí. O documento fala que no R2 eles também começam a base da cosmeatria, peeling, microagulhamento, toxina botulínica e bioestimuladores. A estética com base médica forte, né? Isso. E o R3 vai além, introduzindo imunobiológicos avançados e manejo de colagenoses. Que são doenças bem complicadas de tratar. Muito. Só clarificando, colagenose é tipo lúpus, aquelas doenças autoimunes crônicas onde o corpo se ataca e destrói não só a pele, mas os órgãos internos. O residente tem que aprender a domar o sistema imunológico. E a parte de tecnologia diagnóstica do R3 também é incrível. Eles usam ultrassom de alta frequência e microscopia confocal. Eu queria que você falasse dessa microscopia. A microscopia confocal merece todo o destaque. É tipo uma tecnologia que deixa o médico ver as células da pele do paciente ao vivo, em tempo real, com resolução de microscópio. O paciente lá na maca e você vendo a célula dele. Isso. É literalmente uma biópsia óptica. Você enxerga o nível celular sem dar um corte, sem arrancar um pedaço da pessoa. Isso é ficção científica, cara. É o ápice da precisão. E ter isso num hospital universitário público desmistifica aquela lenda de que o SUS é só escassez. Com certeza, mostra um polo de excelência real. Mas, ironicamente, lendo os relatos, parece que o verdadeiro pulo do gato da residência não acontece dentro do hospital universitário. Ah, sim, o contraturno. Exato. Acontece no contraturno, nas clínicas privadas dos próprios preceptores. Os residentes vão para lá nos horários livres. E lá eles encontram um volume enorme de procedimentos estéticos caros, cirurgias super refinadas, usando produtos que, sendo bem realistas, não sobram no sistema público. A realidade financeira muda muito. E essa dinâmica mostra um traço cultural bem único da UFSC. O documento descreve um ambiente interno deles como sendo horizontal e sem muita hierarquia. O que é raro. O meio médico costuma ser super militarizado, né? Aquele preceptor que você nem ousa olhar nos olhos direito. Exato. Eu comparo essa vivência no contraturno a aprender a dirigir. Atuar no hospital universitário é tipo a pista de testes da montadora. Totalmente controlada. Controlada. Regras rígidas, protocolos de medicina baseada em evidências. O foco é a ciência pura. Agora, quando o preceptor entrega a chave da clínica particular dele para o residente... É outra história. É como pegar a estrada real num carro esportivo.
É o contato sem filtros com o mercado privado, sabe? Lidar com a parte financeira do paciente, manejar expectativas irreais de estética. Aham, a vida real do consultório. E o preceptor não tá ali como avaliador de nota, ele tá como um mentor de negócios mesmo. Ele te mostra o caminho das pedras para a carreira. É a ponte perfeita, né? Porque o preceptor confia o próprio nome e os próprios pacientes da clínica particular para aquele residente. Isso acelera a maturidade profissional de um jeito que nenhuma aulinha de gestão conseguiria. É impagável. Mas aí a gente chega num ponto crítico. Essa riqueza de transitar entre biópsias avançadas de um lado e estética de luxo do outro levanta um paradoxo que as fontes admitem. A questão do volume versus qualidade. O documento fala que o volume de pacientes deles é bem reduzido comparado a outros lugares. Pois é. Falam em 5 a 6 pacientes por período para cada residente. E ainda citam que tem poucos preceptores, o que pode limitar a diversidade de opiniões. E eu quero desafiar o consenso médico aqui. Lá vem. O que a literatura médica adora dizer sobre isso. A regra de ouro, principalmente em áreas cirúrgicas, é a repetição extrema. O raciocínio é, para ser mestre, você tem que avaliar uns 40, 50 pacientes na mesma manhã. Aquele treinamento pela exaustão. Isso, volume insano. Mas lá na UFSC, o residente atende só meia dúzia de pacientes por turno. Será que a medicina moderna está abandonando a linha de montagem e indo para um lado mais artesanal? Olha, o argumento da repetição exaustiva tem um limite muito claro, que é o ponto onde o cérebro liga o piloto automático e começa a ignorar nuances críticas do paciente. Fica negligente por cansaço. Exato. Ver 50 casos numa manhã te ensina a diagnosticar rápido o que é óbvio, mas destrói o pensamento complexo. Então, se a gente olhar para essa limitação de 5 pacientes com a lente do perfil deles, não é um defeito, é um luxo. Porque oferece a única coisa que o volume destrói. O tempo, né? Exatamente. O programa tem um foco acadêmico pesado. O objetivo deles é preparar para a prova do TED, o título de especialista em dermatologia, que é super difícil. Uma das piores do país. Tem reunião semanal focada em laudo de dermatopatologia, discussão de artigos recém-publicados. Com 5 pacientes por período, o residente tem o espaço mental para transformar cada caso num TCC quase. Ele não escreve só lupus no prontuário e grita o próximo. Ele examina um paciente, abre o artigo científico na hora, discute com calma e depois ainda vai no laboratório olhar a lâmina do tecido no microscópio. Ele constrói um raciocínio com começo, meio e fim. O treinamento é para pensar profundamente e não só reagir a um sintoma e dar alta. A responsabilidade de manter o paciente vivo na enfermaria já está com a clínica médica, como a gente falou no início. O trabalho do residente de dermato ali é trazer a resposta genial que falta. E para ser assertivo usando essa tecnologia toda, menos volume de fato gera mais qualidade. Não tenham dúvidas disso. Bom, chegando ao fim da nossa análise, fica muito cristalino como as engrenagens desse maquinário funcionam, né? A UFSC é um estudo de caso fenomenal de como transformar a falta de recursos físicos em vantagem competitiva. Com certeza. Não ter leito criou uma equipe super ágil. A grade toda misturada tira o R1 direto para a cirurgia complexa, tirando o medo dele. E fecha com chave de ouro na fusão da alta tecnologia do hospital público com a mentoria de mercado nas clínicas particulares no contraturno. É um desenho feito sob medida para entregar um profissional blindado para o século XXI. E o modelo deles força a gente a pensar muito além da dermatologia. O que você quer dizer com isso? É que o sucesso de um modelo que opera alta complexidade sem precisar gerenciar leito tradicional é um sinal verde gigante para a gente repensar a estrutura dos hospitais no futuro. Ah, entendi. Hospitais menores. Pensa comigo, a gente está vendo a transição do hospital focado em internação prolongada para um conceito de hospital plataforma. Como assim hospital plataforma? Se especialidades inteiras conseguem treinar médicos de elite usando interconsultas, tecnologias moleculares e biópsia ótica sem precisar deixar o paciente semanas numa cama, qual é o sentido das gigantescas enfermarias do passado? Nossa, é uma mudança de paradigma. Total! O Hospital Universitário do Amanhã pode virar só um hub tecnológico de altíssima densidade.
Diagnóstico rápido, cirurgia pontual e o paciente vai ser monitorado remotamente em casa, na própria cama dele. É uma revolução na medicina e os primeiros sinais estão operando bem na nossa frente.